Gostaria, antes de falar, senhor presidente, fazer uma saudação aqui às irmãs Giovana e Irene, que nos acompanham lá do Paraná, da cidade de Apucarana. São da rede hospitalar Nossa Senhora das Graças, do Hospital Divina Providência, estavam também acompanhadas do prefeito Beto Preto. Nós estávamos numa reunião no Ministério da Saúde. Queria fazer a saudação e dizer que são muito bem-vindas essas casas, irmãs. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna é a necessidade de externar a minha indignação com a violência de gênero que foi cometida contra a presidenta Dilma Rousseff ontem. Indignação que foi sentida também por grande parte dos brasileiros e das brasileiras. Foram criados adesivos de cunho extremamente machista e agressivo às mulheres para agredir a presidenta. Esses adesivos que trazem a presidenta em uma montagem vexatória não só ridicularizam a condição feminina, como pregam a cultura da agressão sexual. Eles foram colocados à venda no site Mercado Livre e retirados poucas horas depois, diante da rejeição da sociedade a tamanha falta de respeito. Isso não é forma de protestar. Tampouco é argumento político. Nós devemos respeitar uns aos outros sempre, como sempre diz aqui o nosso senador Cristóvão, principalmente quando se trata da presidenta, que representa o nosso país, é a nossa chefe de Estado, representa a nossa soberania, nossa cultura perante o mundo inteiro. Não há posição ou ideologia política que justifique esta atitude. É um desrespeito a todas as mulheres, mães, avós, filhas e também ao Brasil, na medida em que agride sua representante. Este episódio lamentável, ao menos serviu para mostrar o quanto é necessário reforçar e incentivar a participação feminina em diversos espaços da nossa sociedade, principalmente na política. Quando apresentei a proposta de 50% de cotas para as mulheres no Legislativo, muitos se posicionaram contra. A proposta foi alterada e negociada com parlamentares, baixando para cotas de 10%, que evoluíram para 12% e depois 15%. Mesmo assim, foi rejeitada na reforma política discutida e votada pela Câmara dos Deputados. O cenário político já foi durante tempo demais o lugar de truculência, individualismo, posturas autoritárias e atitudes rígidas. Isso precisa acabar. Devemos combater toda forma de violência. Não podemos nos calar diante da agressão contra as mulheres. Por isso, iniciei junto com as mulheres e homens que acompanham e participam de meu mandato um movimento chamado É pela Dignidade Feminina, que já possui uma página no Facebook e uso o meu espaço de hoje, nesta casa, para pedir a todos que acessem a página. Vou repetir, chama-se É pela Dignidade Feminina. E peço que participem, que opinem, que comentem, que contem as suas histórias e façam denúncias. Assim como a presidenta Dilma foi ofendida, sei que milhares de mulheres o são todos os dias, e isso fica no anonimato. Nós não podemos permitir que isso continue e que isso persista. Vamos reunir todos os homens e mulheres que lutam por valores como respeito ao ser humano, o debate político de qualidade, o fim da violência de gênero e a participação feminina na política. A nossa meta aqui no Parlamento, minha e das minhas companheiras e colegas senadoras, é garantir que a política, que o Parlamento tenha assegurado a participação da mulher. Desta forma, nós temos condições de mudar as coisas, de impulsionar a participação e de começarmos a exigir o respeito na sociedade. Eu concedo uma parte ao senador Cristóvão. Senadora Gleisi, apenas para manifestar, primeiro, o meu repúdio. Senador Cristóvão, apenas para informar a senadora Gleisi Hoffmann que trata-se de breve comunicação. Regimentalmente, a parte é impossível, mas Vossa Excelência agradeço, pode fazer senador, uso e creio que o assunto justifica, até também por causa da pouca quantidade de outros senadores. Eu quero manifestar primeiro meu repúdio a uma ação como essa. A uma mulher, uma presidente da República. Tudo bem que, com política, ela tem que receber as críticas que sejam feitas, enfrentar os problemas, os descontentamentos, mas nada justifica um comportamento desse tipo. Nada. Como presidente, como presidenta, como mulher e como chefe de Estado, eu quero aqui manifestar meu repúdio e minha solidariedade.
e, ao mesmo tempo, manifestar a minha preocupação, porque está crescendo um sentimento de intolerância nesse país. Nós estamos saindo do espaço das divergências para o espaço das agressões. E isso é muito perigoso. Isso está acontecendo com as religiões afro-africanas, e eu pedi uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para analisar esse assunto. Isso está acontecendo entre partidos e pessoas da atividade política. Isso está começando a acontecer dentro de salas de aula, contra aqueles que ou fizeram, ou têm a vida, a opção que seja homossexual, havendo manifestações contra eles, ou contra aqueles que defendem a liberdade de você escolher a sua opção sexual. Está uma tentativa grande de censura, inclusive. Há um projeto de lei hoje que proíbe os professores fazerem o que estão chamando de ideologia de gênero, que eu não gosto dessa expressão porque para mim não quer dizer muito, mas aqueles que querem promover dentro da sala de aula a formação de jovens que não tenham preconceitos. Está havendo uma campanha contra eles. Querem proibir que eles falem disso. Mais adiante vão proibir que uma pessoa que faz parte do movimento, ou mesmo sem ser do movimento da opção homossexual, seja proibida da aula. Não vai demorar, que haverá gente propondo isso como sendo a tentativa de parar o que eles chamam de publicidade de gênero. Nós precisamos lutar contra essa intolerância. O que ontem aconteceu na Câmara, apesar de estar sintonizado com o sentimento de vingança que as pessoas hoje têm nesse país por conta de crimes bárbaros cometidos por menores, não se justifica na maneira como foi feita, na manipulação do regimento, na volta de uma posição para outra e nessa tentativa de construir-se mais cadeias e não mais escolas para os nossos jovens. Tem um resquício de intolerância por trás disso. E de oportunismo político também, para ficar bem com a opinião pública, que eu volto a insistir. Tem toda a razão de estar indignada. E até de querer vingança. Mas nós aqui não podemos legislar com base em vingança. Não temos esse direito aqui. A gente tem que lutar para corrigir os problemas. E, obviamente, para evitar o problema que pode surgir de uma pessoa que realmente tem uma prática criminosa de ir para a rua cometer crime. Temos que proteger, mas não tem por que vingança. Eu até fico irritado quando eu vejo pessoas dizendo não vai combater a violência, que antes diziam que ia combater a violência. Já reconhece que isso não vai combater, mas tem que punir. Punir não é um verbo, tem que evitar. E tem que preservar, tem que proteger. Então, para proteger, precisa prender uma pessoa, tudo bem, prendemos para proteger, mas não para punir, não por vingança. E o ideal é que aqueles que são presos para se recuperarem entre eles, para a gente fazer um processo de recuperação. É por isso que há muitos anos eu defendo que o sistema presidiário brasileiro não devia ser administrado pelo Ministério da Justiça, e sim pelo Ministério da Educação, para que a visão de tratamento desses bandidos que estão presos seja a visão de recuperação, não de punição, não de vingança, mas é o que está começando a passar diante desse clima de intolerância que está crescendo tanto, que provocou essa propaganda, esse desenho, essas coisas que a senhora falou em relação ao presidente. Não importa quem está a favor ou não ao presidente, mas tem que respeitar como presidente. E como mulher também. Obrigada, senador Cristóvão. Agradeço suas palavras. E, de fato, o que nos diferencia como sociedade civilizada é exatamente a prática da justiça e não da vingança, né? Estou terminando já, senhor presidente. Eu queria só reforçar isso que entristeceu muito. Acho que as mulheres e homens de todo o Brasil que propugnam pelo respeito e que oferecem respeito. Eu ontem fiz um movimento nas redes e dizia assim, não é só pela Dilma, é pela dignidade feminina. E eu quero repetir aqui, não é só pela Dilma, é pela dignidade feminina que nós precisamos defender nesse país. Muito obrigada, senhor presidente.